Olá, meus queridos alunos e amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós estamos na nossa videoaula aí de número 5, né, do seu curso de AutoCAD 2021, totalmente em 3D. Fique aí à vontade, né? Sinta-se à vontade, seja realmente muito bem-vindo. Eu tenho alguns comandos e algumas ferramentas bem legais, bem importantes aí para eu passar para vocês, né? Serão ferramentas na criação de alguns outros sólidos já um pouquinho mais complexos do que a gente viu na aula passada. Será uma fonte muito importante de instruções para você criar e desenvolver aí milhões ou até bilhões de objetos em 3D aqui no AutoCAD. Então vocês vão ver que com a aula de hoje, né, a partir aqui da aula 5, você já vai ter uma noção muito maior para desenvolver então aí centenas de milhões de objetos, tá? Isso vai variar obviamente da sua criatividade, do seu talento e, né, da sua imaginação em si, tá bom? Mas são opções que vão aí gerar objetos, como eu comentei, então aí bastante complexos, tá bom? Antes de mais nada, para a gente começar a nossa aula, deixa eu explicar aqui como que vocês vão abrir o template de hoje, tá bom? Para alguns alunos que estão aí meio que começando, para entender um pouquinho mais como é que funciona esse sistema de temas das aulas aqui nos cursos, tá? Da Auto Criativo. Então, quando você abrir o seu AutoCAD, você vai vir aqui em abrir arquivos, tá? Ou você pode ir lá no AutoCAD, né, no menu de aplicação, vir aqui em abrir também, é a mesma coisa. E aí você vai pesquisar onde é que você fez o download, né, das pastas tema, tá? Então eu vou abrir como exemplo aqui a pasta tema da aula 4, para que vocês vejam um comportamento na hora de abrir um template, tá bom? Então eu cliquei aqui, ó, em abrir arquivos, vai surgir aí uma janelinha, você vai pesquisar onde você fez o download então. Eu vou clicar aqui como exemplo então, na aula passada foi a nossa aula 4, e vou vir aqui então tema da aula 4, tá bom? Apesar de nós estarmos aqui na 5, mas vocês já vão entender o porquê, tá? Quando você clicar aqui dentro, ó, dessa pasta, ela vai estar mostrando apenas exemplos sólidos simples em DWG. Observem aqui, ó, está DWG. Mas eu quero baixar, né, aliás, eu quero abrir o arquivo que já está baixado, chamado em DWT. Tá? Então eu venho aqui e altero para, ó, DWT, tá? Modelo de desenho. Quando eu faço isso, ressaltando, o AutoCAD nos leva automaticamente para a pasta template, tá bom? Mas aí você tem que persistir, você volta lá onde você fez o download da pasta tema da aula 4, aula 5, aula 6, e mantém aqui, ó, a extensão DWT, tá bom? Vou abrir aqui de novo. Olha só, já alterei aqui automaticamente, tá? Mantive então aqui a extensão DWT, volto aqui, ó, na pasta tema da aula 4, tema da aula 4. Agora vocês vão observar, ó, que aparece então, ó, o arquivinho em DWT, tá bom? Clico aqui, ó, seleciono o template, bonitinho, clico em abrir, tá bom? Então esse aí é o padrão, ó, dos templates que a gente vem utilizando. Praticamente esse template aqui, a gente acho que fez, né, só uma camada aqui. Depois aí no decorrer das aulas a gente vai criando aqui novas camadas, novas layers, né, e também fazendo outras configurações que serão aí muito úteis para os nossos trabalhos aqui no AutoCAD em 3D, tá bom? Bom, na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho então sobre esses comandos aqui, ó, o extrusão, o elevar, o revolução e o varredura. Só esses 4 aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, como eu comentei, dá para você criar então aí milhões de formas de objetos, né, sólidos ou superfícies, utilizando então essas ferramentas, tá? Só que antes de mais nada, vocês viram na aula passada que a gente entendeu então o uso da criação desses sólidos primitivos aqui. Eu havia até comentado com vocês que existem alguns outros comandos de 3D um pouquinho escondidos aqui no AutoCAD, né? Na verdade, eles estão aqui, pessoal. Vocês vão vir aqui, ó, na aba ou no menu Vista, tá? Aqui em Vista, vocês vão clicar, ó, no painel Paletas, ó. Você tem então, ó, paletas de ferramentas, tá? Você clica aqui, vai surgir uma paleta. Esta paleta, pessoal, ela tem várias opções, ó. Ela tem aqui, ó, tabelas, que no caso são tabelas prontas, tem alguns padrões de achuras já prontos, alguns símbolos ou simbologias para se usar aí na parte estrutural, outras civil, outras elétrica. Na verdade, isso daqui são pequenos blocos, que são blocos inteligentes, né, que já são criados e desenvolvidos aí já dentro do seu AutoCAD. Tem um pouquinho aqui também de algumas coisas mecânicas, arquitetura, anotação, restrição e modelo, tá?
Olha só, aqui, ó, em modelagem, tá? Se o de vocês não aparecer aqui, pessoal, ó, vem bem aqui nessa parte de baixo, ó, clica com o botão direito do mouse e vai abrir todos os que estão aqui disponíveis, então, aí na paleta, tá? E aí vocês vêm aqui, então, e cliquem em modelagem, tá? E vai abrir esse daqui. Esses objetos que estão aqui, ó, todos eles, alguns 2D e outros 3D, pessoal, funcionam em um ambiente 3D. Por exemplo, o comando hélice, que a gente tem lá no AutoCAD em 2D, ele é um elemento que tem ali como se fosse um aspecto de mola e ele serve também para ser usado em 3D. A espiral 2D também, o cilindro elíptico, que na verdade é um cilindro, mas aí você consegue fazer ele ali, o perfil dele elíptico, e aí você tem esse comando, tá? Você tem o comando aqui, ó, cone tronco, tá? Que eu até expliquei para vocês na aula passada a criação lá do cone, só que esse daqui ele é como se fosse cortado, tá bom? Ele não vai, aqui ó, cone tronco, ele não vai inteiro até a ponta final. E a pirâmide é a mesma coisa, ela não vai até a pontinha ali, você consegue pôr uma altura e ela finaliza, tá bom? Eu quis só mostrar isso aqui para vocês, a gente vai fazer o uso dessas ferramentas, ó, o UCS anterior, o alinhar 3D também, e a gente vai ver um pouquinho aí mais para frente, tá bom? Vamos focar um pouquinho, deixa eu voltar aqui, ó, vou fechar a palheta, vou voltar aqui ó, na aba padrão. Vamos focar um pouquinho aqui ó, nesses comandos que serão bastante úteis para vocês ganharem aí uma boa noção já de modelagem 3D aqui no AutoCAD, tá? Não que os outros são menos importantes, mas é bom a gente ir seguindo aí um cronograma legal, tá? Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, em personalizar, e vocês vão ligar essa opção aqui, ó, o CS dinâmico, tá? Ó, o CS dinâmico, pessoal, é esse comandinho aqui, ó, que parece duas setinhas, tá vendo? Ó, é uma UCS e tem um pequeno trovãozinho, tá? Eu vou deixar ele apagado. Olha só, eu coloquei ele aqui, ó, o CS dinâmico, coloquei ele na barra de status, mas ele está apagado. Então, o que que acontece, ó? Por exemplo, vou acionar aqui um retângulo, fazer aqui um retângulo, tá? Já vamos praticar um pouquinho. Deixa eu ver se eu ligar a espessura de linha vai facilitar aí para vocês no vídeo. Isso, ó. Vou vir então aqui ó, no comando extrusão, né? Pelo próprio nome diz, pessoal, o extrusão, ele cria uma extrusão, né? Ou faz extrusões a partir de um perfil. Então você desenha um perfil e depois você eleva esse perfil e aí você consegue esticar ele, tá? Gerando então aí o que chamamos de extrusão, tá? Então eu vou clicar aqui no extrusão, vou clicar no retângulo, vou apertar o Enter. Então eu consigo, ó, gerar uma extrusão e pôr uma altura que eu queira para esse objeto. Olha lá, tá? Então vou apertar aqui o ESC, ó, finalizei o comando aí extrusão. Bom, então voltando ao raciocínio, ó, aqui o CS dinâmico, pessoal, ele está desligado. Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui um círculo, eu não consigo fazer o círculo, ó, na face do objeto. Observem ali, pessoal, o meu cursor, que ele está com a linha azul para cima, o vermelho está no sentido do eixo vermelho e o verde também está no sentido do eixo verde, normal, tá? Quando eu venho aqui ó, e aciono o comando UCS dinâmico, o que que acontece? A partir de agora eu posso desenhar ó, na face de objetos. Tanto é que agora o meu cursor ele mudou de posição. Na verdade, o X e o Y ele está deitado, virado para a face do objeto. E, no caso, o azul, aí ele vai estar perpendicular à face. Tá? Então, ele muda de comportamento totalmente. Ó. Vindo agora para essa outra face, olha lá. Então, eu consigo desenhar este círculo ó, na face desses objetos. Ó. Vou desenhar um círculo aqui, ó. Olha lá. Tá? Vou apertar o Enter para voltar para o comando círculo. Faço um outro círculo aqui. Enter para voltar para o comando círculo, aí faço um outro círculo aqui. Então, o CS dinâmico aqui, pessoal, ele é extremamente importante, porque em alguns aspectos nem precisa você ficar tombando o plano, como eu expliquei para vocês aqui, ó, com o 3 pontos, porque na verdade você já desenha na face de alguns objetos. Ó. Se eu quiser desenhar nessa face de trás, por exemplo, ó, aciono CI, já vai estar acionado, ó, então eu desenho aqui, ó. Ao orbitar, ó, eu vejo então que o objeto, os objetos são desenhados literalmente ali naquela face, tá bom? Muito bem. O comando então, pessoal, aqui, ó, extrusão, você pode, por exemplo, criar a extrusão através de uma linha, tá? Por exemplo, vou ligar aqui, ó, o F8,
ó, e vou fazer uma área praticamente fechada, vou clicar aqui e vou clicar no comando fechar. Então, fechei, olhando aqui de cima, ó, vocês vão observar então que trata-se de uma área fechada, mas são feitos com elementos soltos, ó, feito com linhas. Quando eu uso a opção de linhas, pessoal, eu estarei gerando aqui uma superfície, como se fosse uma malha ou um objeto oco ou vazio. Vejam só, vou clicar então ó, no comando, vou selecionar aqui ó, todas as linhas que eu tenho, mesmo sendo uma área fechada, vou apertar o Enter, ó, e aí ao fazer então a revolução, ó, eu tenho um objeto oco. Se eu pausar o mouse, pessoal, sobre o objeto, aparece ali ó, do lado do cursor. Trata-se então de uma superfície feita com o comando extrusão. Tá? Vou apertar o Ctrl Z para voltar. Ó, Ctrl Z. Isso. Agora, eu vou vir aqui ó, no comando unir, vou vir aqui ó, com o comando unir. Tá? Vocês sabem que o comando unir ele vai transformar estas linhas aqui em uma polilinha. Uma polilinha é uma área fechada. Tá? Então, eu venho aqui em unir, vou selecionar todas as linhas ao mesmo tempo, vou apertar o Enter. A partir de agora, quando eu pauso o mouse, eu tenho ali então uma polilinha. Tá? Sendo círculo, retângulos, qualquer outro tipo de objeto, sendo uma área totalmente fechada, quando você passa o mouse e ela pisca por inteira, aí sim, quando você usa o comando revolução, essa revolução não é mais uma superfície, e sim um sólido. Tá bom? Olha lá, pego o comando, clico na polilinha, aperto o Enter, olha lá a diferença, pessoal. Então, ó, quando você pausa o mouse agora sobre um objeto como esse, ó, o AutoCAD te mostra ali, então, que trata-se de um sólido 3D, tá bom? Então, você pode criar aí superfícies com a extrusão, ou pode criar elementos maciços ou sólidos, tá bom? Vamos lá, vou fazer aqui ó, um retângulo novamente, como exemplo, aqui na tela para que vocês vejam. Vou usar o extrusão. Quando eu venho no comando extrusão, pessoal, antes de eu selecionar o objeto, então, eu venho aqui ó, no comando modo, e aí eu posso mudar, ó, apesar de estar aqui ó, como uma polilinha, né, o retângulo ele é uma polilinha, mas eu posso inverter. Eu posso voltar para a opção superfície ou eu deixo no sólido. Se eu clicar aqui ó, em superfície, quando eu clico no objeto, mesmo ele sendo uma polilinha, eu aperto o Enter. Ó, ele cria um elemento como uma casca, né? Ó, ele é literalmente vazio. Tá bom? Então aí tem que observar ali o que você quer na hora de fazer. Tá? Ó, por exemplo, o comando retângulo novamente. Vou selecionar, comando aqui em cima. Olha lá, pessoal, o mouse lá em cima. Ó, comando extrusão, modo. Só que aí eu vou voltar para o sólido. Clico aqui em sólido, clico no retângulo, aperto o Enter, eu tenho um objeto totalmente maciço, sólido, tá bom? Mais outro exemplo, comando retângulo, vou fazer um pouquinho menor aqui, ó. Vamos lá, ó, comando extrusão, vou clicar aqui, ó, ele já é um sólido, né, como vocês puderam ver, vou apertar o Enter. Quando eu aperto o Enter, pessoal, eu tenho aqui ó, várias opções, ó, direção, caminho, ângulo de conicidade e expressão. Vou explicar uma por uma aqui para vocês, tá? Lembrando, pessoal, e ressaltando, tá aqui o botão, você pode clicar aqui ou você pode digitar a letra em azul que está aqui, ó. Você digitando a letra que está aqui, ele já vai o atalho direto para esse comando, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, conicidade, ó, é CO. Se você digitar CO, ele já vai entender que é conicidade, tá? O primeiro, então, aqui, pessoal, ó, é direção. O que é a direção? A extrusão ela não está indo reta para cima, ela sempre vai na posição aí, perfeitamente vertical, né? Ó, vai para o alto, ó, o que nós chamamos de zenith, né? Ó, ela vai para cima, olha lá. Tá? Mas em alguns casos pode ser que você precise fazer essa extrusão ela um pouquinho deitada, não seja assim 100% em pé. Então como que você faz? Então, por exemplo, ó, vou fazer aqui agora um círculo para variar um pouquinho, né? Ó. Vou fazer aqui um círculo. Ó, o círculo está lá na face do plano, ó, como vocês já sabem. E aí eu vou fazer uma linha. Vejam só que interessante. Se eu usar aqui o comando extrusão, vai sair um cilindro para o alto, normal, né? Uma extrusão normal. Mas aí eu vou clicar aqui ó, no quadrante do círculo e vou fazer uma linha para o alto. Vou colocar aqui, por exemplo, 40 unidades. Enter, tá? Então, olha só, a linha está para cima, ó, está perfeitamente vertical também.
Quando eu seleciono a linha, pessoal, o AutoCAD mostra aqui, ó, o gizmo de movimento. É aquele que eu mostrei para vocês. Ó. Você podem clicar aqui, ó, no eixo vermelho, e aí vocês movimentam o objeto nesta posição, no eixo vermelho. Se clicou lá no verde, ele vai no sentido verde. Clicou no azul, ele vai para cima e para baixo, certo? Só que é o seguinte, quando você seleciona o objeto, você pode pausar o mouse aqui, ó, próximo do gizmo, apertar o botão direito, ele estará ticado, então, o gizmo de mover, o meta-alça aí de deslocamento. Mas aí você pode pôr o rotacionar, que você vai estar girando, ou o escala, tá? Estas outras opções aqui eu explico um pouquinho mais para frente para vocês. Se vocês quiserem também, ó, vocês observem aqui, ó, no painel seleção, vocês têm o meta-alça de deslocamento, que está o padrão, tá? Você tem, então, o meta-alça de rotação, o meta-alça de escala, tá bom? Eu vou explicar eles todos aqui. Então, você pode selecionar por aqui, ou clica sobre o objeto, linha ou qualquer outro objeto, próximo dele, botão direito do mouse e pega aqui a seleção, tá? Então, eu quero girar essa linha. Então, eu vou clicar no rotacionar. Vocês vão observar, ó, que vai aparecer um gizmo totalmente diferente. Olha lá, com esses 3 anéis. O que significa? Se você clicar nesse anel verde, você estará girando a linha no eixo Y. Se você clicar no anel vermelho, você estará girando a linha no posicionamento do eixo X. E se você clicar no azul, ela estará girando no eixo azul. Tá? Então, por exemplo, ó, eu estou olhando a linha aqui, ó, nessa posição. Eu quero deitar esta parte de cima dela um pouquinho para cá, para o lado direito. Então, eu uso, ó, o eixo verde. Aí vocês vão observar, vou desligar o F8, ó, que a linha está girando, ó, nesse sentido, ó, do Y, tá bom? Se eu quiser ao contrário, ó, eu vou orbitar para cá, para que vocês vejam, ó, eu tenho lá o vermelho, tá vendo, ó? E aí eu quero, por exemplo, deitar a linha um pouquinho para cá. Então, eu clico no vermelho, ó, e aí eu consigo girar a linha nessa posição. Então, olha só, eu vou deitar essa linha um pouco para cá, tá? Vou clicar aqui na tela, a linha deitou, então eu tenho ela continua em pé, mas está um pouquinho inclinada, olha lá. Ou seja, eu mudei a direção da extrusão. Então, eu vou pegar ela aqui, comando mover agora, e vou trazer ela para cá, ó. Tá bom? Então, olha lá, eu pego lá o extrusão, seleciono o meu perfil, aperto o Enter. Então, eu vou colocar, ó, observem que ela vai reta para o alto, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, de ladinho. Olha lá, está indo para o alto. Mas aí eu quero a direção, então eu clico aqui, ó, direção, e aí eu vou mostrar para o AutoCAD, ó, que o meu início é aqui, ó, a ponta da linha que está aqui, e o final é a outra ponta, a outra extremidade da linha. Eu clico aqui. Olha lá, pessoal, então a revolução, ó, ela acompanhou uma direção, tá? Então, conforme vocês pôr a direção que vocês quiserem, a extrusão vai sair, tá bom? Vamos lá, comando retângulo, né? Vamos fazer figuras geométricas mais simples, né? Até para ficar a nossa aula um pouquinho mais dinâmica, né? Muito bem, então vamos lá, ó. Eu vou acionar aqui, ó, EX, que é o atalho do comando extrusão. Vou clicar, então, na polilinha, né? Ou no retângulo, aperto o Enter, então eu tenho agora a opção caminho. O caminho, pessoal, pelo próprio nome diz, você tem que criar um caminho para gerar essa extrusão. Só que tome um pouquinho de cuidado, pessoal, no sentido assim, ó. Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui o eixo de 3 pontos, eu vou jogar o X para cá e o Y para cima, ó. Então, o meu eixo deitou, tá? O plano ficou deitado. E aí, nesse plano, então, eu vou desenhar um caminho, literalmente um caminho. Vamos fazer aqui com Spline, ó, SPL, Spline. Vou clicar aqui, deixa eu desligar o F8, vou clicar aqui, aqui. Acabei nem clicando lá embaixo, mas tudo bem, não tem problema não. Ó, eu quero que vocês observem aqui, ó, que a Spline, ela está seguindo o plano, tá? E só um cuidado, pessoal, na hora de usar esse comando. Ou seja, esse perfil ele é muito grande para essa curva está muito fechada, ó. O que a gente tem que fazer? Ou a gente abre a curva, tá? Olha lá. Ou a gente diminui o perfil. Das duas umas, tá? Se não funcionar, é um dos dois problemas, tá? Eu vou trazer a Spline para cá, pessoal, e vou grudar ela aqui, ó, na ponta do quadrado. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui, ó. Isso. Muito bem. Vou habilitar aqui, então, o CS universal para voltar ao normal. Olha lá o que eu tenho, pessoal. Eu tenho, então, um quadrado, tá? Ó.
e eu tenho para o alto um caminho. Olha lá, um caminho feito com spline, tá? Poderia ser com linha, qualquer outro objeto também daria para fazer. Então vamos lá, ó, extrusão, seleciono o perfil, deixa eu até mostrar aqui, ó, para que vocês vejam, aperto o Enter, vou selecionar o caminho, clico na opção caminho e seleciono o caminho, tá? Olha lá que o AutoCAD fez, ele gerou uma extrusão toda irregular seguindo aquele caminho. Olha lá que bacana, tá bom? Vamos ver se tem mais, pessoal, tem mais, ó, vamos fazer aqui, ó, mais para cima, vou deixando salvo aí para vocês depois, tá? Mais um retângulo, comando extrusão, vou selecionar o objeto que eu quero, aperto Enter, eu tenho o ângulo de conicidade. Esse ângulo de conicidade, pessoal, ele é extremamente importante, porque ele vai fazer com que a parede da extrusão tenha um ângulo específico. Por exemplo, ó, aqui no caso, esse objeto, pessoal, ele está subindo perfeitamente na horizontal, né? Olha lá, eu estou subindo e descendo, então a linha está perfeitamente em pé, em prumo, né? Mas suponhamos que eu queira fechar um pouquinho esse objeto, formando, por exemplo, até um tipo de uma pirâmide. Então, eu coloco lá um ângulo para isso. Então, eu coloco aqui, ó, ângulo de conicidade. Se eu colocar um valor positivo, pessoal, o ângulo fica fechado. Ou seja, a ponta vai diminuindo. Observem que tanto do lado do seu cursor aparece um valor. Então, eu vou colocar, por exemplo, 20. No caso, é o valor 20 graus, tá? Observem que está com um número positivo. E aí eu aperto o Enter. Olha lá o que acontece. Então, a partir da base aqui que você fez, agora as linhas elas estão fechando aqui, ó, num ângulo de 20 graus. Ou seja, em relação ao que você tinha da vertical para cá, abriu ou teve uma abertura de 20 graus. E aí você vai subindo, põe a altura que você quer, obviamente até chegar como se fosse um tipo de uma pirâmide. Olha lá, que bacana, tá? Bom, se você colocar um valor negativo, esse ângulo de conicidade ele vai ficar aberto. Ao invés de ele estar fechando, ele vai abrindo. Tá bom? Olha lá, pego então o objeto, aperto o Enter. Ângulo de conicidade, vou colocar agora menos 20. Olha lá a diferença, pessoal. E isso serve, esse comando ele serve tanto para baixo quanto para cima. Opa, deixa eu sair aqui um pouquinho da frente. Ó, e aí no caso agora ele é o inverso. O ângulo está abrindo, ó. Tá bom? E aí você vai, clica, põe a altura que você quer. Você tem objetos como este, ó. Perfeito? E por fim, pessoal, aqui, ó, deixa eu posicionar mais para cá, que esses da frente acabaram ficando um pouco grandes. Eu tenho aqui o comando retângulo, novamente, tenho o extrusão, vou clicar aqui no objeto, apertar o Enter, eu tenho a expressão. A expressão, pessoal, aqui no AutoCAD funciona como uma fórmula. Pode ser uma conta matemática, né, uma fórmula mais complexa, para determinar apenas uma altura que você queira, tá bom? Por exemplo, se você quer um objeto que tem uma altura de 20, então você pode criar uma expressão aqui, ó. Eu cliquei ali na opção expressão, eu coloco aqui, ó, 10 mais 10. Quando eu aperto o Enter, ele gera uma extrusão ali, ó, com 20, tá? Ó, então você vem aqui, ó, com o comando dist, ó, dist, daqui até lá embaixo, ó, eu tenho 20 unidades ou 20 milímetros, tá bom? Então, esse é o comando extrusão. Vocês viram que dá para fazer muita coisa legal com ele, tá? Sempre observe, na hora que você clica no comando, o que você tem aqui na barra de opções, tá bom? Vamos para o próximo, pessoal. Nós temos o elevar. O elevar é sensacional, tem muita coisa interessante. Por exemplo, ó, deixa eu fazer assim, vou pegar esses objetos aqui, pessoal, e vou mover eles todos lá para trás, ó. Isso, os que já foram explicados, deixa eles aqui, ó, quietinho. Isso, para facilitar aqui a visualização, tá? Muito bem, ó. O comando aqui, pessoal, ó, o elevar, ele vai gerar como se fosse um caminho passando por diferentes perfis, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui, ó, criar um retângulo na base. Depois eu posso fazer, por exemplo, um círculo, fazer um círculo aqui. E vou fazer um polígono, aqui, ó, de 3 lados. Só que esse polígono, ele pode ser inscrito ou circunscrito, é um triângulo, tá? Observem lá, então eu tenho, ó, um objeto como esse, só que eu vou pegar o triângulo, vou clicar com o botão direito, vou voltar para o gizmo de mover,
Vou colocar ele aqui, ó, 100% para o alto, ó, em azul, tá? Vou clicar agora no círculo e vou mover o círculo para cá. Então, vejam só que interessante, pessoal. Eu tenho 3 objetos que estão flutuando, ó, olha lá. Eu comecei com um quadrado, depois eu tenho um círculo, depois um triângulo. Então, vejam só, eu clico aqui ó, no comando elevar, clico no quadrado, clico no círculo. Lá embaixo, ele começou como um quadrado, se transformou em um círculo, e agora ele vai se transformar em um triângulo. Ok? Finalizou, aperto o Enter novamente. Ó. Então, você tem um objeto complexo como esse. Ó. Acabou ficando um pouquinho mais tortinho, porque eu não coloquei ali perfeitamente alinhados os objetos. Perfeito? Tem muita coisa ainda, pessoal. Olha lá, vou usar aqui ó, o comando retângulo novamente. Esse retângulo aqui, ó, desse tamanho. Um outro retângulo um pouco menor. Vou selecionar e vou jogar para o alto. Certo? Olha lá, então tem um objeto que está um em cima do outro. Pego o comando elevar. Quando eu clico no elevar, pessoal, eu tenho a opção aqui ó, de pontos, unir múltiplas arestas, tá? Pontos, pessoal, quando eu clico, na verdade, eu posso especificar pontos desse objeto. Então, eu venho aqui, ó, clico em um determinado objeto, clico no outro. Ele criou na verdade, aqui uma elevação que criou através de um ponto até chegar no outro perfil que está lá em cima, tá? Eu tenho também aqui, ó, ao clicar em elevar, eu tenho unir múltiplas arestas, que na verdade, então você pode ir clicando nas arestas que você tem, ó. Você vai clicar aqui nessa aresta, clica na outra, clica na outra, clica na outra, clica na de cima, ó. Ele vai pegar todas que estão aqui embaixo e vão unir com essa daqui de cima, ó. Bom, ele não pegou, deixa eu só tentar fazer um outro objeto mais complexo aqui. Deixa eu voltar. Por exemplo, ó, comando polilinha, ó, polilinha. Vou fazer aqui um objeto mais fechado, tá? Vou voltar para o extrusão, olha lá, vou apertar o Enter, e eu tenho então ali estas faces, tá? Eu acho aqui que é melhor, pessoal, a gente fazer assim, ó, deixa eu ver se ficou uma área fechada, comando extrusão, modo sólido, deixa eu ver se ele vai gerar, não está gerando sólido, deixa eu só ver aqui, talvez a área não esteja totalmente fechada, tá? Ó, polilinha. Vou clicar aqui em fechar. Isso. Comando extrusão, modo sólido. Tá? Enter. Isso, agora sim. Ó. Tá? Então, olha lá. Eu tenho um objeto embaixo que eu tenho arestas. Essas quinas aqui são arestas e em cima eu tenho um perfil. Então, eu volto aqui, ó, comando elevar, unir múltiplas arestas. Aí eu vou selecionando, então, ó, as arestas, elas vão ficando marcadas lá. Posso pegar uma, duas ou várias ao mesmo tempo. Tá? Aperto o Enter e seleciono em cima, ó, a parte de cima. Tá? Aperto o Enter para finalizar, Enter mais uma vez. Ó. Então, ele gerou uma superfície, isso é uma superfície de elevação, puxada ali ó, através daquelas arestas. Tá bom? Vamos lá, comando retângulo, novamente, outro retângulo, novamente, ó, aqui dentro. Esse de baixo, como de costume, a gente sobe para ficar para o alto, tá? Comando elevar. Então, eu tenho essas duas opções, tá? E o modo, pessoal, na verdade, é voltar para o sólido ou voltar para a superfície, tá? Não muda nada. Então, eu vou clicar no de cima, vou clicar no de baixo, tá? E vou apertar o Enter. Quando eu aperto o Enter, pessoal, eu tenho aqui as opções, ó, guias, caminho, somente cortes transversais ou configurações, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, por exemplo, a opção caminho. Tá? A opção caminho, ela vai gerar como se fosse essa elevação seguindo um outro caminho mais irregular. Então, deixa eu fazer um outro exemplo até mais específico para vocês. Que no caso, o comando elevar ele até funciona não só com áreas fechadas, mas ele serve também para objetos mais irregulares. Ó. Então, eu vou criar aqui ó, um tipo de uma spline bem maluca. Essa spline, obviamente, tem que ser feita lá no plano. Vamos ver.
Deixa eu orbitar aqui, ó. Essa já não dá certo, que saiu para o alto. Então, deixa eu fazer aqui, ó, spline. Como eu fiz um pouco na correria, pessoal, acaba não dando certo. Eu tenho que olhar lá o sentido, ó, da linha amarela, tá? Eu clico aqui, linha amarela, linha amarela, linha amarela, tá? Para que ela fique certinha onde nós queremos, ó. Tá? Vou orbitar, ó, agora sim, ó. E aí eu vou fazer uma outra linha aqui. Eu faço sempre esse exemplo, que é bem prático para vocês entenderem, ó. Então eu tenho um objeto que lá em cima é reto e embaixo ele é todo irregular, ó. Olha lá. Tá? Então eu pego lá o comando elevar, clico na linha e clico na spline. Olha lá, ele vai gerar então um objeto como esse. Aperto o Enter, Enter novamente, ó. Eu tenho lá no caso agora um objeto que é uma superfície que começou reto em cima e terminou embaixo, né, ó, ali toda ondulada. Mas vocês observem aqui, ó, que isso daqui é reto, ó, tá? Não é curvado, tá? Então eu posso fazer isso daqui também curvado através de um caminho. Então eu dou um Ctrl Z para voltar. Vou pegar aqui, ó, o plano de 3 pontos, tá? Vou dizer agora que o meu X está para cá, que o Y está para cima. Então eu vou usar aqui uma spline também, ó, spline. E agora eu vou fazer spline ao contrário, ó. Vou fazer aqui amarela, amarela, amarela. Deixa eu só tomar um pouquinho de cuidado para ela não ficar muito zoada, né, ó. Olha lá. Tá? Então finalizei, ela vai estar perfeitamente nesse plano agora. Vou selecionar ela, vou colar nesta linha aqui. Isso, e vou colar aqui embaixo, ó. Isso, deixa eu só dar uma ajustadinha nesse grip aqui, para não ficar muito bagunçado. Isso, ó. Então, eu tenho uma spline lá embaixo, pessoal, e tem uma spline aqui em cima. Então, o que, que ele vai acontecer? Deixa eu ver se talvez aqui vai dar um probleminha. Deixa eu trazer mais para baixo. Isso. Ele vai seguir esse caminho que está aqui, ó, dessa spline. Quando ele chegar aqui, na metade do caminho, ele vai se espalhar e vai transformar nessa spline que está aqui embaixo. Vamos ver como é que funciona? O CS universal. Então, vamos lá. Eu pego o elevar, seleciono o objeto de cima, seleciono o objeto de baixo, até aí normal, aperto o Enter, e aí então eu vou clicar aqui, ó, em caminho, tá? Eu clico na opção caminho e seleciono o meu caminho, que é essa spline daqui de cima. Olha lá, pessoal, apresentou um erro, porque deve estar muito fechado aqui, ó. Essa spline está muito fechada, então deixa eu só tentar ajustar um pouquinho aqui, ó. Tá? Quando dá erro, pessoal, no AutoCAD, é possivelmente algum erro de caminho muito fechado, tá? Então, vamos lá. Elevar novamente. Clico aqui, clico no de baixo. Enter. Clico no caminho, tá? Ó, ele pede aqui, ó, selecione um perfil de caminho. Eu clico aqui. Esse não está dando certo. Então, fazer um caminho mais simples, né, pessoal? Tá muito... Não está aceitando, então a gente não fica relutante, tá? Deixa eu só jogar então o X para cá novamente, o Y para cima. Vou usar um comando arco. Então vamos lá, eu clico aqui em cima. Tá? Vamos fazer um arco assim, ó, bem suave, para a gente observar. Deixa eu desligar aqui o F8, acho que nessa posição tá legal, ó. Olha lá, tá? O CS universal, olha lá o que que a gente tem, pessoal. Esta situação agora, tá? Elevar, clico em cima, clico embaixo, Enter, coloco a opção caminho e clico no arco. Isso, agora funcionou, olha lá. Tá? Então, possivelmente o outro estava muito regular, ó. Ficou parecendo uma cortina batendo um vento ali, né? Ó. Então, tem essas possibilidades, tá? Quando você pega, então, aqui, ó, deixa eu apertar o Ctrl Z, pessoal. Quando você pega o elevar, clica aqui, ó, clica embaixo, aperta o Enter, vocês têm então a opção guias, tá? Essa opção guias, pessoal, na verdade, você pode selecionar elementos como uma guia, né, literalmente. Que no caso pode até ser, por exemplo, esse arco também, ó, vai ter basicamente aí o mesmo efeito. Selecionei a guia, aperto o Enter. Esse caso aqui, ele não funcionou, tá? Possivelmente a gente tem que ter um outro exemplo. Na verdade, a opção guias, ela até funcionaria com o arco aqui, tá? Mas possivelmente não está funcionando
nesse sentido. Então, vamos, por exemplo, fazer uma linha comum mesmo, apenas como exemplo, para vocês verem a funcionalidade da guia, tá? A guia é muito parecida com o caminho, tá? Clica aqui, ó, nesta opção, clica na outra, tá? Aperta o Enter, então coloca aqui, ó, em guias, e aí eu clico na linha, tá? Então ele faz ali uma mudança, ó. Ele se apoiou naquela linha reta, tá? Como se fosse um guia, tá? A linha reta acabou guiando ele, tá? Bom, um outro exemplo também, pessoal, vamos fazer aqui um círculo agora. Outro círculo, sempre, né, a gente usa aqui um pouco para cima ou para o alto como exemplo. O elevar, quando vocês clicam aqui, ó, no objeto, clica em um, clica no outro, apertando o Enter, vocês têm aqui também, ó, aqui a opção configurações, tá? Quando vocês clicam em configurações, pessoal, ele vai mudar o comportamento desta linha aqui, ó, que está fazendo a elevação. Observem que a linha ela está indo seguindo certinho de um objeto para o outro. E nessa janela você consegue fazer algumas mudanças, tá? Eu aconselho não mexer muito nessa janela, pessoal, para não mexer no padrão aí do AutoCAD, tá? Porque é o seguinte, vejam só que bacana. Vou apertar aqui o Enter. Deixa eu fazer um exemplo melhor, pessoal, para que vocês entendam. Ó, vou fazer aqui um retângulo. Aqui. E um círculo em cima. Eu acho que agora esse exemplo aqui vai ser até melhor para que vocês entendam essas configurações, tá? Vamos deixar aqui nessa posição. Isso. Vou lá pegar o elevar, clico num elemento que é redondo, clico no outro que é quadrado. Então, olha lá. O elemento está seguindo até aí a regra, né? Vou apertar o Enter. Quando eu aperto o Enter, pessoal, eu tenho então aqui, ó, esse objeto que é uma setinha para baixo. Quando eu clico, eu tenho a regrada. No caso aqui, ó, tá ajuste suave, o que significa? Deixa eu tentar orbitar aqui, pessoal, para que vocês vejam. Ó. Acho que aqui vai ser melhor. Ele começou aqui, ó, seguiu o caminho reto e foi até lá chegar no círculo, certo? Então, quando eu clico, ó, nessa setinha, eu posso mudar esse comportamento que eu tenho aqui. Ó. Então, eu tenho o regrada já muda alguma coisa. Eu clico aqui de novo, eu tenho o normal para todos os cortes. Observem que a linha começou reta aqui, ó, foi fazendo a curva. Depois ficou reta de novo. Clico aqui, ó, eu tenho aqui, ó, normal para o corte inicial. Então, eu tenho esse formato. Tenho esse outro aqui, ó. Então, conforme vocês forem clicando, aqui vocês vão ver o comportamento, então, ali do comando elevar, tá? E clicou aqui em configurações, vocês vão fazer algum calibre fino ou ajustar esse comportamento aqui, ó, do início e do final destas linhas, tá? Como eu comentei, é apenas aqui para vocês entenderem que existem, tá? Mas procurem não mexer nesta janelinha aqui, tá bom? Vou dar um cancelar e aí eu aperto o Enter, ó, o objeto é finalizado conforme o que eu finalizar ali naquela setinha, tá? A setinha continua funcionando aqui ativa mesmo depois que o comando é finalizado, ó. Tá bom? Outra coisa extremamente importante, pessoal, aqui no elevar, para a gente finalizar ele, é a sequência dos cliques, tá? Ó, por exemplo, o comando círculo, ó, vou fazer um círculo aqui embaixo, comando CP para copiar, vou colocar um outro aqui, ó, nessa posição, deixa eu ver se está indo para o alto, eu acho que não, né? Deixa eu colocar aqui, esse então eu vou pôr para o alto. Ele ficou até um pouquinho tortinho, né? E em cima eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Tá? Apenas exemplos para que vocês entendam, ó. Então eu tenho lá, ó, 3 objetos que estão, né, um em cima do outro. E eu quero que vocês observem a situação do clique. Eu vou clicar embaixo e depois eu vou para cima, tá? Ó, venho no elevar, clico embaixo, continua redondo e vai virar quadrado lá em cima, ok? Deixa eu fazer mais um aqui, ó, que esse aqui vai ser legal, ó. Deixa eu fazer um menorzinho. Aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, intermediário, tá? Deixa eu ver se o quadrado... Isso, o quadrado está mais para o alto. Vou colocar aqui nessa posição para facilitar a visualização de vocês. Então, eu vou lá, ó, pego o elevar. Aqui ele é redondo, continua redondo. Vem aqui, ó, para o redondo e depois vai lá no quadradinho. Olha lá, então eu tenho um tipo de um vaso, ó, bem tortinho, mas seguiu a lógica, né, ó, da sequência dos cliques. Vou apertar o Ctrl Z. Agora, pessoal, vejam só. Eu vou clicar
Aqui, ó, em elevar. Esse aqui, ó, vai ser o 1. Esse vai ser o 2. Agora, esse vai ser o 3. E esse vai ser o 4. Olha lá, pessoal. Ele acabou não aceitando, possivelmente porque o retângulo aqui de cima está muito pequeno. Deixa eu abrir ele mais para facilitar. Vai ficar até uma forma bem aí grotesca, né? Ó, mas vai funcionar, tá? Olha lá. Então, vamos ver o exemplo. Ó. 1, 2, 3, 4. Legal? Então, ele tem esse formato. Vou dar um ESC. Ó, esse vai ser o 1, esse vai ser o 2, este vai ser o 3 e o círculo vai ser o 4. Isso. Olha lá, pessoal. Enter. Olha a diferença do objeto. Ó. Tá? Então, a sequência de cliques ela é fundamental aqui no comando elevar. Tá bom? Vamos lá, pegar todos esses objetos aqui, vou mover para lá de uma vez. Deixa eu ver se consigo mover. Comando MO. Aqui, ó. Isso, e vai todo mundo para lá. Opa, não foi? Deixa eu selecionar de novo. Acho que não está pegando aqui, porque tem muitos objetos até um pouco mais complexos, né? Vou tentar pelo gizmo. Alguma coisa não está deixando aqui. Deixa eu pegar só esses. Aqui, ó. Isso, deixa eu pôr eles bem lá para trás, pessoal. Tá ficando um pouco pesado, né? Porque tem muito objeto na tela. Então, deixa eu pôr para cá. Isso. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o comando varredura. O comando varredura, pessoal, é esse comando aqui, ó. Tá, ó. Aliás, varredura não, pessoal, perdão. O revolução, tá? O varredura vem na sequência. O revolução, pessoal, ele é um comando sensacional. Ele vai gerar ali qualquer tipo de objeto cilindro, tanto vazado, furado, né, ou sólido, que serve para você criar polias, né, algo nesse sentido. Para criar também objetos torneados, muita coisa de torno dá para fazer com esse comando aqui, revolução, tá? Existe uma sequência bem legal do uso dele, eu vou explicar uma a uma para vocês. Então, por exemplo, ó, se vocês quiserem um objeto assim, ó, vamos lá, vamos começar com PL de polilinha. Então, olha só, no plano, eu vou criar um objeto assim, deixa eu ver, deu algum bugzinho aqui. Deixa eu ver. Isso, agora deu certo. Vou ligar o F8. Ó. Vou criar um objeto desta forma aqui. Todas as medidas aleatórias, tá, pessoal? Apenas para que vocês entendam aí o conceito no vídeo. Ó. Vamos fechar para cá. Acho que dá para vir reto, né? Isso. Aí vou vir um pouquinho mais para cá e vou fazer aqui, ó. Isso é uma área fechada, tá? Isso aqui então é um perfil. Vou fazer aqui um comando linha e eu vou fazer uma outra linha aqui um pouco para cá, ó, um pouco mais afastada do objeto, tá? Vocês vão entender por que eu estou fazendo afastada, tá? Então é o seguinte, eu quero fazer, pessoal, então aí, ó, uma revolução aqui, ó, em volta dessa linha, que essa linha, no caso, então será o nosso eixo. Eu clico no comando, clico no perfil, aperto o Enter. E vou mostrar para o AutoCAD, então, que essa linha é o meu eixo. Então, eu clico aqui, ó, nesta ponta, na outra ponta, ó. Olha lá, pessoal, o que o AutoCAD gera para nós, ó. Um objeto aqui está envolvendo, né, ó, aquele eixo, ó. Aí você pode, né, girar ele aqui, ó, e criar ele inteiro. Olha lá, que legal. Deixa eu virar um pouquinho para que vocês vejam, ó. Olha que interessante, ó. Aí eu tenho a opção aqui, né, de clicar onde eu quero, ou eu posso pôr um ângulo específico. Por exemplo, aqui 180. Então ele vai ficar só a metade, aperto o Enter, ó. Eu tenho um objeto, ó, como esse aqui, ó. Olha lá que legal. Tá, ó. E vazado, tá? Vou apertar o Ctrl Z para voltar, para a gente usar de novo, né, aqui o perfil. Vou até fazer um perfil um pouquinho mais simples, pessoal, porque esse acabou ficando muito complexo aí, até para que vocês, né, verem no vídeo. Vou fazer aqui um pouquinho mais simples, tá? Ó. Isso, ó. Eu acho que aqui tá melhor, né? Ó. Tá bom? É a mesma situação, só que ficou mais simples. Então, vem aqui, ó, o comando revolução. Quando eu clico no comando, pessoal, eu seleciono aqui. Eu tenho também a opção modo para mudar para sólido ou superfície, a mesma coisa. Só que quando eu aperto o Enter, pessoal, eu tenho a opção objeto, que eu posso selecionar um objeto como o meu eixo.
Tá? Então eu clico aqui o objeto, seleciono a minha linha inteira, e aí eu tenho a mesma opção. Olha lá que legal. Perfeito? Vou apertar o ESC, comando revolução, clico no objeto, aperto o Enter. Eu posso fazer essa revolução, pessoal, do jeito que vocês viram aqui, baseada pelo objeto. Se eu clicar na opção X, o que vai acontecer? A revolução será feita agora como se o X fosse o meu eixo, como se aqui eu tivesse uma linha. Perfeito? Se eu usar a opção Y, ele vai fazer a revolução baseada pelo Y. Se eu fizer em Z, ele vai fazer então a revolução no posicionamento em Z. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu fizer no X, eu clico aqui ó, no X, veja agora a diferença. Ó. Então, ele está fazendo a revolução para cá, ó, nesse sentido, usando o X como o eixo. Legal? Vou apertar o ESC, revolução, aperto o Enter. Vou usar agora o Y. O Y basicamente vai ser a mesma coisa que a gente teria da linha, só que sai ao inverso, ó, como se a parte vazada ficasse para o lado de dentro. Tá? Para se usar em Z, você vai precisar pegar o objeto, botão direito, como você já sabe, né? Usar aqui o rotacionar e girar aqui, ó, ligando o F8, ele vai ficar perfeitamente em pé. Olha lá, o objeto fica perfeitamente em pé. E aí sim você consegue usar a revolução, ó, seleciona aqui, aperta o Enter em Z. Ó, vou clicar aqui ó, no Z. E ele vai fazer dessa forma aqui, ó, olha lá. Tá bom? Como se tivesse literalmente o objeto em pé. Vamos dar um Ctrl Z para voltar à posição. Revolução, seleciono aqui o objeto, aperto o Enter. Normal até aí, tranquilo, né? Ó, só que agora eu vou pegar então o objeto, que é a minha linha, tá? E aí é o seguinte, quando eu estou fazendo a revolução, pessoal, eu posso... Observem que aqui o desenho estava desse lado de cá e ele iniciou para cá. Só que eu quero mudar esse ângulo, então eu coloco aqui, ó, o ângulo inicial, eu quero que fique agora nessa outra posição. Eu posso marcar aqui ó, com o cursor na tela, tá? Ou eu posso digitar aqui, por exemplo, 90. Tá? Se eu apertar 90, ó, o início da revolução é em cima, ó, olha lá, é nos 90. Tá? Então eu posso fazer dessa forma. Digito aqui, ó, por exemplo, 180, vai ficar meia bandinha ó, desse outro lado. Tá? Ctrl Z, né, para voltar. Comando revolução. Seleciono novamente, aperto o Enter. Objeto, vou pegar a linha, tá? E aí, observem agora ó, que a revolução ela voltou para o estado original, só que ela está no sentido aqui, ó, horário, né? Ó, se você olhar aqui, ó, está como um reloginho, ó, no sentido horário. Você pode clicar aqui em reverter, que no caso agora vai ficar para o sentido anti-horário. Ó. Começou embaixo e vai neste sentido. E o expressão aqui, no caso, você pode pôr então uma fórmula matemática para gerar o total aí desta revolução, tá? É um comando muito legal. Vou digitar aqui, ó, 360, Enter, e aí eu tenho um objeto, ó, como esse. E no caso aqui, ó, ele ficou vazado porque eu usei a linha como referência, mas eu poderia usar, pessoal, também o próprio objeto como um eixo, ó. Vou deletar a linha, revolução, seleciono aqui, ó, ele, Enter, tá? Não vou usar o objeto, vou clicar diretamente aqui ó, nesse ponto, no outro ponto. Eu terei também aí uma revolução, por exemplo, ó, 360, Enter, só que agora ó, toda fechada, não tem o furo passante ali, ó, né, ou como fosse um eixo ali central, tá bom? Muito bem. Vamos fazer aqui do lado, pessoal, para a gente finalizar, então, o comando varredura. O comando varredura, pessoal, ele é muito legal, muito bacana, que na verdade é como se você tivesse um perfil criado e você vai criar um caminho para ele. E aí o que você determinar neste perfil, ele vai percorrer por todo este caminho, tá? Sempre eu uso splines, pessoal, como exemplo, ó. Spline, vou clicar aqui na tela. Comando muito legal, muito simples de se usar também, ó. Olha lá, sempre ressaltando, pessoal, a spline não pode ser muito fechada, ou o perfil não pode ser muito grande. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Vou acionar aqui ó, o CS de 3 pontos, vou jogar o X agora para cá e o Y para cima. Então aqui na ponta da linha vou acionar um comando círculo. Vou fazer um círculo aqui, ó, um pouco pequeno para não ter problema aqui, ó, no varredura, tá? Volto para o CS universal, eu tenho essa situação, eu criei uma linha.
na ponta de um caminho, tá bom? Então, vamos lá. Pega o comando, ó, varredura, modo sólido ou superfície, não é o que a gente quer. Eu vou primeiro clicar aqui, pessoal, ó, no objeto, tá? Aí eu vou apertar o Enter, e aí agora ele está pedindo para me selecionar o caminho, ó. Vou clicar no caminho, e aí ele vai gerar, ó, um objeto sólido pelo caminho que a gente percorreu. Tá? Vou apertar o Ctrl Z, vou clicar no comando aqui de novo, varredura, selecionar o perfil, aperto o Enter. Eu tenho o alinhamento. O alinhamento, pessoal, aqui, ó, quando eu clico no alinhamento, ele está querendo dizer o seguinte: se o meu perfil ele vai seguir perpendicular ao que eu tenho do caminho, se eu quero sim ou não. Tá? Se eu colocar sim, ele vai seguir certinho. Se eu colocar não, ele vai conforme o posicionamento que eu coloquei do eixo de 3 pontos. Tá? Por exemplo, ó, eu quero que vocês entendam assim. Ó, deixa eu apertar aqui o Ctrl Z. Aliás, deixa eu deletar o círculo, né? Ó. Então, por exemplo, ó, a minha linha da spline, deixa eu até posicionar ela mais para cá. Ó. Tá? Se eu quero que o círculo fique perfeitamente perpendicular com a linha, obviamente, praticamente, né, pessoal, eu teria essa situação aqui, ó. Ó, deixa eu abrir aqui. De forma que, olhando aqui, ó, a linha está se encontrando, né, ó, certinho ali. Tá? Mas vamos supor que eu gire ele um pouquinho, ó. Vou girar um pouquinho. Deixa eu desligar o F8, ó. Olha só. Ele está um pouquinho deitado agora, né, ó. Olha lá. Bom, se eu pegar então o varredura, selecionar aqui, ó, o círculo, apertar o Enter, tá? Eu vou, no caso, selecionar o caminho. Não, espera aí só um pouquinho, pessoal. Deixa eu orbitar aqui. Ó, pego o comando varredura, pego o perfil, aperto o Enter, tá? Vou clicar aqui, ó, no caminho. Não está aceitando, possivelmente porque o círculo está muito grande. Então, deixa eu só clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, vou vir em escala e vou diminuir ele um pouquinho. Isso, bem bastante assim, ó, tá bom? Então, vamos lá, ó, varredura, clico aqui, aperto o Enter, clico no caminho. Isso, ó. Vejam só, mesmo o círculo estando inclinado, ele gerou normalmente, né, ó, seguindo o caminho. Se eu vir aqui, ó, vou apertar o Ctrl Z, se eu vir aqui, ó, no varredura, eu clico aqui, ó, aperto o Enter, eu venho em alinhamento, eu coloco o não, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai deitadinho, do jeito que está aqui. Tá? Então, eu coloco o não, seleciono o caminho, ó, olha lá. Então, ele criou, ó, acompanhando a inclinação que estava literalmente do perfil. Ok? Depois, pessoal, a gente tem esse outro aqui, ó, pegando o comando varredura, seleciona o perfil, aperta o Enter. Nós temos o ponto base. Quando você clica no ponto base, pessoal, ele mostra aqui, ó, PS seleção ou PI intersecção. Tá? Basicamente aqui, ó, se você digitar PS, você terá aquela janela azul de seleção. Se você digitar PI, você tem aquela janela verde de seleção. Tá? Por exemplo, ó, digita aqui PI, ele vai pedir ali, ó, primeiro ponto do polígono, que você tem que gerar ali, ou arrastar o cursor. Tá? Então, se você clicar na tela, ó, na verdade, você está abrindo uma janela verde. Ó. E aí você vai selecionar o caminho que você quer, tá? Apertar o Enter, e aí selecionar o perfil, aqui também, ó, e aí ele vai gerar o objeto, tá? Ele acabou não funcionando, vamos testar de novo, ó. Vou clicar aqui, selecionar o objeto, Enter, ponto base, vou usar como então o PI, aperto o Enter, tá? E aí eu vou só arrastar, tá? Vou clicar aqui, ó, já vou selecionar o caminho, ele já vai selecionar todo o caminho ali para nós, tá? Vou apertar o Ctrl Z novamente. Eu tenho então aqui, ó, o varredura, seleciono sempre o perfil, aperto o Enter. Eu tenho o escala. O escala, pessoal, na verdade ele vai começar um objeto grande e vai diminuindo. Então, por exemplo, ó, vou digitar aqui o escala e aí eu vou colocar, aqui está o valor 1. Mas se eu colocar, por exemplo, 0,5, significa que o final do caminho vai estar terminando com a metade do valor, tá? Aperto o Enter, seleciono o caminho. Opa, acho que eu cliquei fora. Deixa eu voltar aqui de novo. Ó, vou selecionar, Enter, comando escala, vou digitar 0,5, aperto o Enter e vou selecionar o caminho. Ó. Isso, olha lá o que aconteceu. Ele começou grande aqui, ó.
ficou como um tipo de um berrante, né? Ó, e aí ele terminou com a metade do valor lá na outra extremidade. Ó. Então ele vai afunilando, né? A palavra certa. Uma outra função bem interessante, pessoal, que a gente tem aqui no comando, né, varredura, é, por exemplo, quando a gente quer fazer algum tipo de moldura, né, ou o tipo de uma sanca, né, para usar algum tipo de forro também. É bastante interessante, né, ou até mesmo aí alguns tipos de batentes. Então, por exemplo, você vai criar, obviamente, aí o seu caminho. No caso aqui, por exemplo, eu vou usar um retângulo mesmo, tá? Fazer bem gigante aqui, apenas para exemplificar. E aí depois você pode, então, desenhar o perfil que você quiser. No caso aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, vou pegar aqui o comando 3 pontos, vou colocar então o meu X para cá, o Y para lá. E aqui eu vou desenhar um retângulo, ó, bem aqui onde está o início, né? Vou fazer aqui um retângulo, um pouquinho menorzinho assim. Isso. Deixa eu só ver aqui, parece que ele não acabou aceitando. Deixa eu clicar aqui de novo. Tá, vou fazer o eixo aqui para cá, o Y para cima. Então, reiterando, ó, comando retângulo. Vou fazer ele aqui. Vou desligar um pouquinho o F3, tá? Para ele ficar bem pequenininho aqui mesmo, ó. Isso. Volto então para o CS dinâmico. Aí, pessoal, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Então, eu tenho um caminho e tem um perfil ali, tá? Então, por exemplo, ó, vou pegar esse objeto aqui, vou acionar o comando mover. Vou colocar agora esse ponto para cá, ó, para o lado interno, ó, tá bom? E aqui nesse quadrado, ou nesse espaço, então, eu desenho, né? Ou desenharia aí o perfil que eu preciso, tá? Então, eu vou fazer aqui um desenho bem simples, pessoal, apenas para exemplificar aí para vocês. Deixa eu explodir esse objeto, que vai ficar melhor para nós, tá? Vou apertar o X, explodir. Vou fazer aqui um comando linha. Deixa eu tirar essas duas linhas de baixo, que também vai ficar melhor para nós, ó. Tá, vou colocar apenas medidas aleatórias, pessoal, para que vocês vejam aí, né, o comando funcionando. Então, eu coloquei aqui linhas, mas eu poderia pôr arcos, né, outros elementos, para compor, então, aí essa moldura, tá? Olha lá, então eu desenho um caminho, desenho ali, no caso, a moldura. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, pego o comando, então, varredura, seleciono o perfil. O perfil ele vai estar isolado, então eu tenho que transformar ele em polilinha. Para transformar em polilinha, você já sabe, né? Seleciona todas as linhas que tem aqui, ó. Tá, deixa eu pegar uma a uma. Aí eu uso o comando unir, tá? Ó, aperto o Enter e então ele passa a ser uma polilinha 3D, tá? Vou clicar então ó, em varredura, seleciono o perfil, aperto o Enter e seleciono o caminho, que no caso é um retângulo. Olha aí, pessoal, que legal. Então, a gente cria, né, um tipo de uma moldura, ó, pode ser usado então como moldura, como eu disse, e pode ser também usado para fazer algum tipo de sanca, né, ou moldura de gesso, ou algo nesse sentido, ó. Fica bem legal, tá? Bom, pessoal, então aí foram esses comandos, né, que a gente pode utilizar aqui usando então aí a extrusão, o elevar, revolução e varredura, né? Como eu comentei no comecinho do vídeo, são ferramentas muito interessantes. Fizemos aqui alguns exemplos simples, né? Mas em cima das ideias que vocês viram aí na aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver aí centenas, né, ou até mesmo milhões de objetos aqui em 3D no AutoCAD, tá? Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar um pouquinho então sobre o polissólido e vamos falar também sobre o comando empurrar, puxar. Esses dois aqui, eles estão até um pouquinho separados e deslocados, porque eles possuem aí funções bem interessantes e importantes aqui no AutoCAD em 3D, tá bom? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Muito obrigado aí por terem assistido essa videoaula e aguardo então vocês aí firmes e fortes na sequência aqui dos nossos estudos, né? Dos nossos estudos em AutoCAD 3D. Um grande abraço, pessoal. Até mais.